Olá, tudo bem com vocês? Bom, dessa vez eu não demorei tanto para voltar, né? Coisa boa, né? Olha só, hoje eu vou falar sobre uma coisa que meio que amarra com o último vídeo que eu fiz. Quem não teve a oportunidade de ver, vai no outro vídeo depois que terminar esse, para ver como que eu terminei o vídeo anterior. No vídeo anterior eu estava falando para vocês sobre uma coisa muito importante que é a nossa função aqui nessa terra, que é conhecer, amar e servir a Deus. Essa é a nossa função aqui na terra. E eu quero contar para vocês hoje como é que foi o meu caminhar até chegar nessa descoberta. Porque esse caminhar, ele é uma coisa que eu considero chave para uma vida cristã bem resolvida. Então vamos lá. Vou ter que voltar um pouquinho na história para contar algumas coisas para vocês assim bem por alto, para falar como é que foi essa descoberta a respeito de que não importa mais nada a não ser conhecer, amar e servir a Deus. Então, vamos voltar. Eu passei a vida inteira caindo naquela falácia a respeito de amor próprio, a respeito de autoestima, sobre como é importante a gente ter autoestima, sobre como é importante a gente se amar acima de todas as coisas. Eu lutei com isso a vida inteira. Eu nunca consegui me amar o suficiente. Confesso. Não, nunca consegui. Nunca fui aquela pessoa assim extremamente autoconfiante, aquela pessoa que bate no peito e mata todas. Não. Eu sempre fui aquela que se achava o último do cavalo do bandido. Essa era eu, né? E aí é que tá. Esse negócio de amor próprio, de autoestima, é uma coisa tão errada que ensinam pra gente e que a gente compra como se fosse uma coisa maravilhosa. Principalmente as mulheres desse tempo que a gente está vivendo, elas caem nessa cilada. Porque a gente é ensinada a isso. Você não precisa de ninguém. A única coisa que você precisa é da sua carreira para você não depender de macho nenhum. Você não pode depender de ninguém. Você tem que só ter a sua carreira e ser feliz. E a gente cresce aprendendo isso. A gente é ensinada isso. E aí conforme a gente vai crescendo, o vazio vai que só aumenta. Ele aumenta. E a mesma coisa acontece com os homens também. Porque fica todo mundo naquela espiral assim de, nossa, eu preciso me amar, eu não posso deixar que ninguém tripudie em cima de mim. E a gente se esquece que nós somos imperfeitos. Muito imperfeitos. Então, essa questão de se amar o suficiente nunca vai acontecer. Sabe por que nunca vai acontecer? Porque o ser humano, ele não é feito para se amar. Ele é feito para amar a Deus. E essa chave é difícil de virar, principalmente num mundo tão tomado por coisas tão absurdas. As mulheres, elas são condicionadas a viverem em busca de um corpo perfeito. Hoje em dia, a loucura está tão grande que as mulheres elas têm que ter a sobrancelha perfeita, os cílios perfeitos, a boca perfeita. E tudo isso
padroniza o corpo das pessoas. As pessoas elas têm que ter um corpo padrão. Se você for olhar, hoje em dia está todo mundo buscando os mesmos ideais estéticos. E todo mundo se esqueceu de buscar o que importa, que é conhecer, amar e servir a Deus. O dia que eu conheci a Deus, da primeira vez, eu não conseguia entender isso. Eu ficava assim, tá, mas quem vai me amar? Como assim? Eu tenho que amar Ele acima de todas as coisas, o primeiro mandamento. Como que eu vou amar Deus acima de todas as coisas? E quem vai me amar? Pois é, aí tá a chave. Quem te ama é Deus. Aquele que nasceu, foi parar numa manjedoura, um lugar onde os bichos comem, um coxo. Ele nasceu e a primeira caminha dele foi um coxo, coberto de palha. E ele nasceu única e exclusivamente para morrer na cruz, para pagar os seus pecados, os meus pecados, os pecados de todos nós. E sabe por que ele fez isso? Porque ele te ama. Ele te ama um amor que você nunca vai ser capaz de sentir, nem por você, nem por ninguém. O amor que Deus tem para cada um de nós é muito maior do que qualquer amor próprio, do que qualquer autoestima cheia de empoderamento. Então, eu demorei para entender isso. Eu ficava me perguntando, ué, mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou amar Deus? Mas isso não está batendo. E aí entra a entrega. Aí entra a gente buscar confiar naquilo que as escrituras estão falando, naquilo que a tradição da igreja está falando pra gente. Você precisa conhecer, você precisa amar e você precisa servir a Deus. Então, eu quero ler para vocês o trecho de uma das meditações de Santo Afonso, porque esse trecho ele explica bem o que é essa questão do amor próprio. Tá aqui. Notemos bem que todas as más paixões nascem do amor próprio. É este o inimigo principal que nos ataca e devemos vencê-lo pela abnegação própria, segundo nos ensina Jesus Cristo. Renuncie a si próprio. Enquanto não expulsamos do coração o amor próprio, não pode entrar nele o amor de Deus. Dizia a bem-aventurada Ângela de Foligno que tinha mais medo do amor próprio que do demônio, porque o amor próprio tem mais força do que este para nos fazer cair. Vocês vejam só o que esse amor próprio pode fazer com a gente, né? O amor próprio pode destruir uma família. Uma mulher que está tão obcecada com esse negócio de amor próprio, ela pode muito bem abrir mão da sua família. E outras tantas coisas ruins que podem acontecer por causa dessa questão do amor próprio. Então, meus queridos, a gente precisa se lembrar de que nós precisamos constantemente rezar e pedir a Deus para que Ele coloque o nosso coração disposto a entender essa verdade. O amor próprio é uma ilusão, é uma armadilha. Nós não estamos aqui para nos amar, nós estamos aqui para amar a Deus. E, consequentemente, amando a Deus, a gente serve a Deus
através dos nossos irmãos, através dos nossos familiares. O amor que a gente tem por Deus, ele vai refletir no amor pelas outras pessoas. Mas a gente precisa pensar em Deus, porque Ele pensou na gente. É isso que Ele espera de nós. Vocês já imaginaram assim, se Deus fosse ter amor próprio, se Jesus Cristo parasse assim de repente e falasse assim, não, eu não preciso passar por isso. Pobre de nós. Tava todo mundo condenado no inferno agora. Então, por isso que eu falei no começo, esse amor que a gente tem a dar para Deus é a chave de toda a nossa vida cristã. Por isso que a gente tem que aprender sobre como conhecer, amar e servir a Deus. Eu queria dar uma dica para vocês a respeito de como que vocês podem buscar mais informações a respeito disso. Uma coisa muito bacana que eu posso recomendar é que quando vocês estiverem acompanhando a catequese dos filhos de vocês, ou quem ainda não tem filho, ou quem já tem, o filho já fez a catequese há muito tempo, procura rever alguns pontos da catequese. Aqui em casa, a gente usa um livro, eu leio um livro com os meus filhos, chamado Na Escola de Jesus. É esse livro aqui, ó. É um PDF gratuito que a gente pode baixar na internet. Eu vou colocar o link aqui para vocês. E é só, ou quem quiser olhar no tablet ou no computador, não precisa imprimir. Eu imprimi porque eu achei mais prático. Ele é colorido, aqui eu imprimi em preto e branco, mas ele é colorido e ele é lindo. Tem ilustrações piedosas, ilustrações lindas, e ele explica muito bem a respeito dessa questão, de todas as questões da nossa fé, tá? Quem não conhecer, eu recomendo assim, de olhos fechados. E eu queria dizer para vocês, meus amores, que isso é uma coisa que quando a gente entende que a gente não tem necessidade de ter amor próprio, isso é tão libertador. É tão libertador você perceber que você não precisa ser escrava de um tanto de regras que o mundo impõe para você. Inclusive essa de que você tem que se bastar. Você não precisa de ninguém. Você não precisa de nada. Não, eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus na minha vida. E precisando de Deus, eu vou conseguir amar todo mundo muito melhor. Agora, quanto a mim, eu deixo que Deus me ame. Porque Ele é a melhor pessoa para me amar. Ao longo do tempo, nos próximos vídeos, eu vou querer conversar com vocês sobre um assunto que é uma consequência natural disso daí. Que é a questão da hierarquia do nosso amor. Quem que a gente tem que amar, né? Em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, como é que isso funciona? Mas isso eu vou deixar para o próximo vídeo, tá bom? Por hoje eu vou encerrar, que eu já falei muito. Vocês fiquem bem e até o próximo. Até depois. Tchau!